Salve, nação latino-americana do YouTube. Se você chegou até aqui, eu imagino que é porque você já saiba que estão acontecendo as eleições na Colômbia. Agora, no dia 29 desse mês de maio, os colombianos vão às urnas para eleger o presidente, é o primeiro turno. E hoje eu vou falar sobre um ponto que é bastante delicado quando o assunto é Colômbia. Eu vou falar sobre as Farc. O último texto que eu escrevi foi sobre isso, sobre como estão os ex-guerrilheiros depois que eles deixaram as armas. E aí o vídeo eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o que eu escrevi no texto. Mas por favor, leiam o texto, porque é um assunto realmente muito delicado e eu trago números, estudos de institutos que estão acompanhando o desenvolvimento e a implementação do Acordo de Paz na Colômbia, então o texto é um complemento importante desse vídeo. Quem tem 30 mais provavelmente cresceu com esse imaginário das Farc. Eventualmente a gente via alguma notícia no jornal de alguma coisa que aconteceu na Colômbia. Quem é do campo da esquerda, todo mundo conhece alguém que foi para as Farc, que conhece alguém das Farc. Então, esse movimento político revolucionário de esquerda faz parte do imaginário do latino-americano. E desde 2016, muita coisa mudou. Em 2016, eles assinaram o Acordo de Paz e baixaram as armas. Eles entregaram todas as armas e passaram a construir a política pela via institucional, né? Viraram um partido político chamado Comunes e desde então estão atuando pela via institucional. Mas o que é que você faz com essas milhares de pessoas? Atualmente são 13 mil que estão cadastradas no processo de transição, de reintegração à vida civil. Então, são realmente milhares de pessoas que passaram os últimos anos da vida delas, muitas, a vida inteira, literalmente na selva. Na selva, caminhando diariamente, com uma mochila nas costas, um fuzil no ombro. São muitos os desafios que essa pessoa, enquanto cidadão mesmo, encontra a hora que ele passa a viver na vida civil, na vida comum, cotidiana, como a gente vive aqui. Então, só isso já seria um tema para discorrer longamente, mas eu abordo vários pontos no texto, porque desde que eles baixaram as armas, eles teriam que ter condições e garantias para se desenvolver com segurança, direito ao trabalho, moradia, saúde, transporte, educação. E tudo isso foi acordado no Acordo de Paz, que foi selado na época que o comandante em chefe das Farc e o presidente da Colômbia, que naquele período era o Juan Manuel Santos, assinaram. Mas o que a gente tem visto nesses últimos 6 anos é que o acordo não foi cumprido por parte do Estado. As Farc não têm a opção de não cumprir o acordo. Eles assinaram o acordo, entregaram as armas, passaram a viver como civis. Eles não têm como recorrer às armas de novo. Eles têm que construir a paz. E esse acordo não é algo frívolo que foi feito de um dia para o outro. Foram anos de construção. Então, os ex-guerrilheiros, eles confiaram de fato nesse acordo, eles trabalharam para isso, e não é um acordo que foi assinado entre as Farc e o Estado. Entre o Estado e as Farc, sim, mas foi um processo que envolveu toda a sociedade civil colombiana. E muita gente que não é das Farc também é militante, é defensora desse acordo, porque, imagina, é encerrar 50 anos de guerra. A gente no Brasil não tem como ter noção do que é isso, mas foi a guerra mais longa das Américas e faz só 6 anos que terminou. O problema é que muitos combatentes, dirigentes sociais, ativistas, sindicalistas e até pessoas comuns que só defendem os direitos humanos e um mundo mais justo estão sendo literalmente massacradas, assassinadas mesmo,
porque o paramilitarismo, que é um outro ponto muito complexo da Colômbia, não assinou acordo de paz com ninguém. E os paramilitares continuam atuando, e agora em regiões que foram desocupadas pelos ex-guerrilheiros das Farc. Então são comunidades inteiras, comunidades camponesas, comunidades pequenas, de pequenas cidades, pequenos municípios, que estão sem proteção e estão sendo literalmente atacados, e atacados diariamente pelos paramilitares. Segundo o INDEPAZ, que é o Instituto de Desenvolvimento para Implementação do Acordo de Paz, só esse ano já foram executados 38 massacres. Fazendo as contas com a quantidade de gente que morreu, é em média um ativista social a cada 2 dias. E com relação a isso, as Farc estão completamente desmobilizadas. Tudo que eles podem fazer é pedir para o Estado, é exigir que o Estado cumpra o ponto específico do acordo de paz que dá garantia e proteção justamente ao crime organizado, aos paramilitares, que é algo que hoje essas pessoas não têm defesa. Não pode mais dizer que é uma guerra, né? Uma guerra era quando os dois lados estavam armados. Fora a questão da violência, que é muito grave, eles também estão tentando atuar no campo político, propriamente dito. Atualmente eles têm 3 senadores, 4 representantes na Câmara de Representantes, e tentam disputar o discurso, uma vez que eles baixaram as armas e escolheram a palavra como arma para esse novo capítulo da história, esse capítulo de paz. Então eles precisam vencer no discurso, e eles também estão sendo massacrados nesse aspecto, uma vez que a direita não é leal na disputa. Assim como no Brasil, na Colômbia, o campo progressista também está lidando com o fantasma das fake news, esse jeito tão baixo, né? Sujo de fazer política, que é mentindo para as pessoas, construir propostas a partir das mentiras, desqualificando o outro com mentira. Então esse também é um desafio que as Farc têm enfrentado. E qual que tem sido a resposta das Farc? É o otimismo, é de fato o compromisso com a construção da paz, a esperança, a perspectiva. Uma vez que você acabou com a guerra e você passa a construir a paz, isso traz novas perspectivas, traz novas esperanças para as pessoas. E eles têm trabalhado no sentido literal mesmo da palavra para construir a paz no cotidiano, nas pequenas coisas. Então, muitos dos ex-guerrilheiros hoje trabalham em cooperativas, produzindo café, produzindo mel, produzindo roupa, acessório e cerveja, a La Trocha, que eu estou brincando que é o produto da paz mais famoso da Colômbia nesse momento. São cooperativas que conseguem produzir desde o grão de café sendo plantado na terra até a colheita, distribuição, envasamento em embalagens bonitas, produção nas redes sociais, trabalho de logística, distribuição. Já são muitas pessoas beneficiadas com esses projetos, são 3.000 e poucos projetos, está no texto os números certinho, que o governo garantiu para que eles tenham renda e aporte para conseguir desenvolver esses outros trabalhos. É algo muito interessante. Eu estava conversando com amigos colombianos e as lojinhas que eles montaram em Bogotá, em Medellín, são muito parecidas com o que a gente vê em São Paulo, na Santa Cecília, em Pinheiros, essas coisas de café gourmet, mel chique, não sei o quê. É esse tipo de coisa, esse tipo de ação, além, claro, da disputa nas ruas, manifestações, ações pedagógicas, as próprias campanhas que eles agora estão em eleição, então também estão concorrendo. Então as campanhas são muito pedagógicas, são chamando para construir a paz junto. A paz não é um lado só que vai construir. Para que isso seja de fato efetivado, precisa de muita gente participando do processo.
E as Farc baixaram as armas e estão, de fato, caminhando para esse rumo que não aceita a militarização como uma resposta para um problema social. É um tema que eu acompanho há muito tempo, desde que começaram os acordos, os diálogos de paz, lá em 2002, 2003. Eles aconteceram durante 4 anos em Havana e aí, enfim, foi selado o acordo. E é algo que é muito caro para mim, porque se a gente pensa que é um país que conseguiu encerrar 50 anos de guerra, todo o continente ganha com isso. A gente se torna, de fato, um continente que não tem guerra. Imagina, a Europa está em guerra, o Oriente Médio está em guerra, tem várias tensões no mundo inteiro. E a América Latina é um ambiente de paz. E se a Colômbia conseguir, de fato, avançar sem militarização como resposta para o problema da guerra, a gente consolida esse processo no continente. Então todos nós ganhamos, não só as Farc, não só a Colômbia. O texto que eu fiz essa semana é sobre isso, então leiam, compartilhem, mandem no grupo da família. É um ótimo assunto para a gente discutir com quem a gente gosta, com quem a gente ama, porque passa muito pelo campo do afeto. E até a vitória!